Mês 7, no calendário do Eterno. Mês 10, dia 21 de 2022. O Senhor me disse: escreve com urgência para o meu povo. Assim o fiz. E assim compartilho nessa hora aquilo que o Eterno me deixou saber com urgência para o seu povo. Muitos creem que o tempo de graça terminará com um grande evento, onde todo mortal saberá que isso aconteceu. E não se darão conta que seu caso está decidido até que lhes invista a primeira praga, ou se vejam com grande ira, ridicularizando aos que receberem a chuva cerúlea, o Espírito Santo. Triste será a condição, como quando Sodoma foi visitada por anjos uma tarde, e eles não se deram conta dos mensageiros celestiais entre eles, mas os trataram como algo comum. E assim morreram todos ali, sob o castigo divino. Só 4 pessoas saíram, porque foram retiradas daquele lugar, mas com tudo isso, uma ficou no caminho. O Eterno, em sua sabedoria, determina o tempo de suas criaturas, e há um limite celestial que, quando o mortal o cruza ousadamente, a calamidade chega sem deixar-se esperar. Assim, de igual maneira, no tempo de Noé, o tempo de sobra para se arrepender. Mas somente quando vieram as primeiras gotas de água foi que pediram auxílio. E não por arrependimento, mas por temor. Hoje, de igual maneira, muitos esperam que chegue o decreto dominical, onde, desde Roma, se declare o dia de domingo, com penalidades subjugantes para todo aquele que não o acate, e sentença de não comprar e vender a todo aquele que não obedecer à dita imposição papal, para então querer acertar-se com Deus e aceitar o que foi rejeitado. Aquele que antes bateu à sua porta com gemidos inexprimíveis já não estará disponível. E se tocarão com uma grande surpresa, como as virgens tolas ao chegar o noivo sem que elas tivessem preparado o azeite. Esse azeite extra que o Senhor está mandando e está sendo rejeitado. Assim, como o Espírito Santo chegou e investiu aqueles que estavam na sala de cima, seguindo as instruções de Jesus antes de partir, que ficassem ali e que não fossem a Jerusalém. E ele não chegou através de clero e os demais, que estavam no meio de Jerusalém entre ritos de protocolo, segundo eles, para expiação e salvação de seus pecados. Mas estes foram meros espectadores do evento e seus efeitos naqueles que não haviam escutado a verdade salvífica em sua língua original, assim será de igual forma. Muitos creem que podem passar no exame final sem a prévia preparação, como o céu estipulou. A alguns lhes causa desgosto saber que isso está próximo. Outros são indiferentes, envolvidos sempre em suas próprias opiniões, crendo que isso lhes assegurará a salvação, ou aquilo. Triste será o caso de muitos dos que conhecem essa mensagem e ouviram, e souberam que Deus falou, e eles fizeram ouvidos surdos, porque isso não veio pelas linhas que eles esperavam. Assim como no passado, Deus nunca se manifestou pelas linhas esperadas, assim hoje é de igual maneira. Assim como foram levantadas normas desde a queda do homem, desde o Éden, por amor à sua salvação, assim de igual maneira agora, porque não pode haver salvação sem levantar a norma celestial. Pois de outra maneira, o mortal segue após as inclinações de seu próprio coração. E isso, instigado por Satanás, será sua perdição eterna. Não há data para isso, como no tempo de Noé ou Sodoma,
e as demais cidades destruídas. Mas sabemos que há um tempo, e este os pegará de surpresa, se lutarem dia a dia contra um assim, diz o Senhor. Nunca, nenhum dos que Deus levantou para dar advertências dentro de seu povo foi escutado. Mesmo José foi arrancado dos seus e levado para longe, ao Egito, para que ali fosse escutado por Faraó. Assim foi que o Eterno teve que se valer desse instrumento, nesse tempo, para poder salvar um povo misto que passou por várias sacudiduras, para, por último, entrar em Canaã terrenal. A nata somente foi a que ficou. Mas não será agora de igual forma? Não nos foi deixado saber desde o passado que estamos vivendo no grande dia de expiação e que não saberemos quando o nosso nome passará diante do juízo? Triste condição para aquele que espera que o tempo de graça acabe para todos ao mesmo tempo, porque receberão um grande desapontamento. Disse Deus ao escrivão: vai, mede o templo, os que adoram nele, e não meça seus átrios. Acaso não podemos ver o porquê o Eterno pôs seus emblemas representativos do que está acontecendo em seu tempo, em seu calendário, diante de vós? Essa geração não é mais desculpável do que a do passado, porque basta uma advertência ao coração prudente para preparar-se para uma catástrofe. Mas quantas advertências, desde o passado e agora, o Eterno deixou saber? Essa geração não é menos culpável do que a do passado, pois um Deus justo não deixa suas criaturas perecer sem aviso de salvação, se escutam e atuam. Muitos se concentram em somente salvar sua pele, com aquilo que é de comer, vestir e abrigar-se, e pensam que só é isso, ou para eles isso é o mais importante. Mas aquele que provê tudo a seus filhos fiéis declarou: não é o corpo mais do que a bebida, e salvar o espírito mais do que salvar o corpo? Acaso o Eterno não disse que o que busca salvar sua vida a perderá? Muitos tomam essa afirmação e declaram: pois ficarei nas cidades, não irei aos campos buscar salvar minha vida. Aos tais lhes digo: não é para salvar nossa vida que vamos aos campos, mas em obediência ao Eterno. Muitos vão ao campo, segundo dizem, para obedecer, mas mesmo ali encontrarão a desgraça, porque seu coração não está em sintonia com o céu. E ainda que lutem, demonstrando com isso com suas obras, o Eterno conhece os corações, e Ele é quem os pesa e os mede. Tarde ou cedo, como sempre é a técnica do Eterno fazer, a demora os fará revelar o que há em seu coração. E diante da sacudidura cairão, não por culpa de ninguém, mas por deles mesmos. Mas estes não reconhecerão sua ousadia de mentir diante do que lê a mente e esquadrinha os corações. Esses insensatos não podem fazer outra coisa, senão que em seu caminhar trazem descontentamento, desgraça ao povo, como a rebelião de Coré, Datã e Abirã. O que aconteceu no passado e ficou registrado para nós não foi por mera causalidade. Muitos dizem entender, mas só entendem o que lhes é fácil e não custa. Buscam 1000 raciocínios para se esquivar de seu dever e para não submeter-se à vontade do Eterno. Mas me foi deixado saber que isso, de ser eximidos de seu dever para com Deus, nunca lhe será eximido. Não entrarão no reino dos céus nenhum que, sabendo fazer o bem, não o faz. Essa geração é mais beneficiada do que todas, pois temos todos os acontecimentos passados diante de nós, e se erramos, é por decisões próprias de nosso incircunciso coração. Enquanto os eventos passam, sem ser detidos diante de todos, o inimigo se encarrega da distração.
Quem manda? Quem são os eleitos? Existe Espírito Santo ou não? Se submetem à natureza de Deus para buscar e estar indagando quem é Deus, como Ele é? Ou estão brincando de eu mando e você obedece? Você me entrega tudo por estar aqui e trabalha de escravo para mim por te dar um lugar onde estar, por dizer algumas coisas. Impensável e vergonhosa situação que existe hoje em dia entre aquele que diz estar se preparando para o reino dos céus. Enquanto deveriam buscar ao Eterno de todo o coração e seguir seus mandatos, cada um vive pleiteando por terreno, frutos e pensares. Acaso isso já não aconteceu no passado? Foi aprendido disso ou seguimos repetindo os mesmos erros? O Eterno olha seu povo e declara: são muito poucos os que me seguem onde quer que vou. São muito poucos os que tomam minha cruz. Vergonha deve reinar no povo que vive atrás de suas conveniências e comodidades, pois se a vergonha nos deixar apreensivos, logo será chorar e o ranger de dentes. Haverá grandes surpresas, inimagináveis naquele grande dia. E para nosso assombro, muitos dos que estão hoje ao nosso lado não estarão entre os salvos, lamentavelmente, porque no secreto de seu coração ou em sua altivez de espírito ficou abrigada a obstinação e a rebelião contra Jeová e seus irmãos. Mas aquele que não sabia, que teve péssimo exemplo, e a luz o iluminou com a poderosa verdade do Eterno ao final, e a aceite, encontrará a segura salvação e tomará o lugar daquele que sabia, mas não se entregou para limpar sua alma e coração diante do Eterno. É necessário pensar nisso agora e dar atenção agora, antes que seja demasiado tarde, pois já para alguns em altas posições e de menor cargo, seu destino está lançado por suas próprias decisões terrenas, que, como Saul, seguiu sendo rei até um tempo determinado por Deus, mas nem por isso seu tempo de graça diante de Deus se estendeu, senão que se acabou muito antes. O Eterno nos deu isso para que entendamos. Quando seu tempo de graça diante do Eterno acabou, estipulado por ele, o Senhor escondeu dele seu rosto para nunca mais voltar-lhe a ver, porque ele, que conhece o fim desde o princípio, declarou que o limpo seja limpo, mas o sujo siga se sujando mais ainda. Nem todos nascemos no mesmo tempo e não morremos ao mesmo tempo. Nem todos amadurecemos ao mesmo tempo e nem todos rejeitam o Espírito Santo ao mesmo tempo. Assim que não é para todos que se acaba o tempo da graça ao mesmo tempo. No céu está determinado, segundo a sabedoria divina, quem é achado absolvido ou condenado. Essa não é, graças a Deus, prerrogativa humana, mas somente jurisdição divina. Pensemos nisso e não nos esqueçamos que a salvação é individual entre nós e Deus. Ninguém, por mais que deseje ajudar, poderá fazer nada diante do juízo final, mas sim, nos é exortado a estar em oração intercessora por todos e que sejamos boas cartas lidas diante de Deus, primeiramente, e diante dos homens. Todo pleito, contenda, descontentamento, murmuração, vem de um coração não santificado, pois se todos estivessem fazendo a vontade do Eterno, viveríamos na atmosfera celestial desde aqui na terra e poderíamos exclamar como Elias: vive o Senhor, em cuja presença estou. Se os problemas chegam a nós por sermos leais a Deus, o Eterno se encarregará disso. Mas se é por nossos erros de um eu não crucificado, o inimigo não se fará escapar. Peçamos discernimento espiritual, esse colírio celestial, para poder ver as coisas como Deus as vê e não como nós as imaginamos. Somente assim poderemos nos agarrar a Jesus, em sua graça
e misericórdia e vencer. Do contrário, só existirá em nossas vidas um grande desapontamento. É meu rogo e oração que gastemos nossa vitalidade no que realmente aproveita e sejamos salvos em Cristo Jesus. Maranata.